Sim. Eu estou de acordo que gravem, tá? Mas eu não estou com medo aqui de apagar. Gosto de aceitar. Estamos vendo os slides. Sim. Não, eu vi que estão gravando. Podem gravar, eu autorizo gravar. Obrigada. Tá? Não tenho problema também se depois vocês postarem em algum site de vocês e socializarem as aulas. As aulas, a ideia é atingir o máximo de público possível. Então, vou começar. Para começar, eu diria o seguinte, nós temos que falar sobre o espaço e o homem, falar sobre a periodização e depois falar um pouquinho das fontes. A nossa fonte principal é a Bíblia, mas existe uma outra fonte, que é a arqueologia. Então, nós vamos tentar fazer um breve apanhado, um diálogo rapidíssimo sobre como a arqueologia e a Bíblia dialogam, às vezes se complementam, às vezes se contradizem. Primeiro, espaço e o homem. Israel é o encontro de 3 grandes continentes. Na verdade, é a rota de passagem entre 2 grandes civilizações hidráulicas, que seria a Mesopotâmia e o Egito Antigo. Tanto no Egito Antigo quanto na Mesopotâmia tinham grandes rios que alagavam e irrigavam e permitiam que, com muito trabalho, se conseguisse a produção de muitos alimentos e civilizações foram construídas. Então, é a passagem entre a África e a Ásia, Israel, entre o Egito e a Mesopotâmia, mas, de certa forma, também a passagem entre a África, a Ásia e a Europa. 3 continentes se encontram aí. Tem mapas medievais que mostram Jerusalém como sendo o umbigo do mundo antigo, porque era a conexão entre Europa, Ásia e África. São mapas medievais. Tinha uma rota que se chamava Via Maris, que era um caminho pelo litoral, e tinha rotas alternativas pelas montanhas e pelo deserto. Então, se trata de uma região estratégica, muito antes de se descobrir e se usar petróleo. Já era estratégica no sentido comercial, político, já no mundo antigo. É uma região cercada por desertos, está no meridiano dos desertos. Lá para o sul de Israel tem o Negev, o Sinai. Se for um pouquinho mais para leste, tem o Arábico. Se for um pouquinho para o norte, tem o deserto sírio. Então, o que acontece nessa região? Chove só numa estação do ano. Não é que não aconteçam eventuais casuais chuvas, mas em Israel chove do finzinho do outono até o comecinho da primavera. Fundamentalmente, o inverno é época de chuva e não é uma chuva muito grande. A escassez de água aparece, inclusive, no texto bíblico. Tá? Então, claro que isso limita a povoação. E, por isso, essa região está repleta de povos nômades, tipo do beduíno. O nosso Abraão era um nômade, que tinha certas semelhanças com os beduínos atuais. Não muitas, mas algumas. No paralelo, na região do chamado dos grandes rios, nós tínhamos civilizações hidráulicas que demandavam grandes obras à margem dos rios, organização social e política muito complexa, tá? E, claro, ao lado da construção de obras de irrigação, se criaram também uma justificativa ideológica ou teológica. Então, há mitos de criação do mundo. Egípcio, no caso, por exemplo, tem 3. Um alocado no lugar chamado Heliópolis, outro em Mênfis, que é a grande capital do Reino Antigo, Hermópolis. E eles variam, mas, de uma maneira geral, eles estão ligados ao contraste entre o deserto e o rio. Então, essa narrativa desses mitos egípcios cria uma relação entre a natureza e os deuses, e seria o contraste entre a falta de chuva, mas a presença da água que vem lá do sul, e o deserto. A tensão contínua entre os deuses do rio e os deuses do deserto, os maus deuses, nesse caso. Tá? Muito bem. Na Mesopotâmia, tem outros mitos de criação,
esbarram um pouquinho, eles esbarram um pouquinho nas nossas crenças, nossos mitos de origem. Um deles, que não tem nada a ver conosco, seria o Marduk e Tiamat, era uma deusa mãe terra, e os filhos se revoltam, matam ela e criam o mundo. Mas tem a epopeia de Gilgamesh, que tem muita relação com Noé. Muita gente diz que o Gilgamesh é um Noé mesopotâmico. Tá? E, fundamentalmente, a grande questão é ordenar o caos das enchentes dos rios, criar canais de irrigação, conter alagamentos e gerar uma civilização hidráulica desenvolvida. Nada disso tem a ver com a nossa terra de Israel e com as nossas lendas de origem, tá? Mas, de uma maneira geral, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, existe deuses ordenando o macrocosmo e o microcosmo e criando hierarquias. E nessa hierarquia, o faraó é Deus. O faraó, ora é o Horus, quando ele está vivo, ou ora é Osíris, quando ele está morto. Na verdade, é um ciclo, né, de deuses vivos e deuses mortos que constroem toda a mitologia egípcia. O faraó é um controlador. O Horus é um falcão, e o falcão fica lá no alto enxergando tudo. O símbolo dele é um olho. Até eu falo sempre para meus alunos, não pensem que é um sinal obsceno, mas o símbolo dele é isso aqui, ó. Mas é um olho, não é um gesto obsceno, tá? É o falcão olhando tudo. Então, a ideia é um controle social, uma organização de trabalho. Então, esse é o Egito, esse é o mapa do Egito. O Egito tem deserto do leste, deserto do oeste, deserto do Sinai, deserto arábico e o rio no meio. História bíblica. A história bíblica, ela tem muitas relações com o Egito e com a Mesopotâmia, tá? O Abraão é dito como sendo de Ur, e Ur é uma cidade no sul da Mesopotâmia. Ur estaria onde hoje estaria o sul do Iraque, no lugar onde os rios Eufrates e Tigre desaguam no Golfo Pérsico, tá? E ali, óbvio, ali naquela região, as cidades alagavam. Então, todas essas lendas de criação... Ele está contando... Tem microfone aberto. E Abraão, tendo nascido em Ur, ele se viu diante daquela multiplicidade de deuses, tá? E o que nos conta o Midrash, que não é o texto bíblico, é que ele tem um conflito com seu pai diante dos ícones, dos ídolos e do politeísmo. E ele faz aquela famosa quebra dos ídolos da casa do pai dele. Isso realmente dá um contexto muito próximo do que era essa realidade. O judaísmo vai aparecer, e vai aparecer em figuras que podem ser históricas ou mitológicas, mas que são figuras que rompem com essa proposta religiosa. Politeísmo? Não. Monoteísmo. Idolatria? Não. A idolatria é a antítese do judaísmo. O judaísmo, então, constrói uma percepção de mundo antagônica às percepções desses grandes impérios do Egito e da Mesopotâmia, tá? Então, eu fiz aqui uma cronologia que eu vou tentar trabalhar com ela essa semana e a semana que vem. Depois nós vamos avançar para frente, vamos para a área que é minha especialidade, que é Antiguidade Tardia e Medieval, mas aqui essa parte bíblica a gente vai levantar ela pontualmente. 4 períodos aqui. Nós vamos falar hoje de 3, e depois nós vamos falar do quarto e de um que está agregado ao quarto. Patriarcas, com uma datação muito complicada de provar historicamente, tá? Que podem ter existido, mas podem não ter existido, e não podemos provar isso por arqueologia, por documentos de época, nada disso.
que pode ficar mais ou menos entre 1750 a 1580, antes da Era Comum. Antes da Era Comum é que os não-judeus chamam antes de Cristo. Eu não vou usar Cristo porque eu não acredito em Cristo, então eu uso antes da Era Comum. Essa datação é neutra, tá? Ela não conflita com o que eu acredito. Eu não acredito em Cristo, eu não vou escrever antes de Cristo, antes da Era Comum. Então, é o período dos patriarcas, mas alguns autores jogam mais para frente. O Êxodo do Egito é mais polêmico ainda. Por quê? Há alguns sinais históricos, mas eles foram muito bem limpados pelos faraós e não deixaram sinais. E eu explicarei isso quando eu falar do Êxodo. O Êxodo tem uma possibilidade de mais historicidade, mas nos deixa uma questão porque o poder estabelecido, ele limpa os sinais de, por exemplo, uma revolta de escravos, uma fuga de escravos. Ele não tem nenhum interesse que isso fique registrado, porque isso estimularia novas revoltas. Então, depois eu explico isso quando eu falar do Êxodo. Então, essas datas aí podem avançar também, dependendo de hipóteses de divergências. Pode ir adiante. Eu já li em vários autores possibilidade de que isso vá até 1200 antes da Era Comum, ou até 1150, no limite, no máximo aí. Tá? Mas essas hipóteses eu vou ficar no tradicional aqui. Por fim, Josué e Juízes, que seria a conquista de Canaã, que pode ir de 1350 ou 1250 até 1050. Em 1050, a gente acredita que tenha sido construída a monarquia, e ela vai até a conquista babilônica, a Síria, depois babilônica, e a destruição do primeiro templo. Isso aí seria a história bíblica, ainda que pode-se incluir numa história bíblica o cativeiro da Babilônia e até o Shivat Zion no retorno ancião. Mas eu coloquei dessa forma. Há possibilidades, há variantes. Alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Vamos lá. Período dos templos. Claro, a história judaica vai adiante. O período do primeiro templo, em teoria, ele foi construído por Salomão, em Jerusalém, destruído pelo rei babilônico Nabucodonosor. E aí viria o cativeiro da Babilônia. E, depois de 50, quase 60 anos, vem o retorno Shivat Zion e vem uma criação gradual, a construção de um segundo templo, que vai começando a ser construído na época de Esdras e Neemias, mas que atinge o seu ápice, seu auge, com Herodes, aquele Herodes tão odiado pelos cristãos e pelos judeus. Ele consegue um consenso. Cristãos e judeus juntos não gostam do Herodes, mas o Herodes foi um grande administrador. Nem sempre uma pessoa que não é boa é mau gestor, e às vezes um bom gestor pode ser uma pessoa má. Enfim, o Herodes era alguma coisa assim, um bom gestor que não era uma pessoa boa, odiado por judeus e por cristãos. Datação, as contagens. Quando foi escrita a Bíblia? É uma polêmica, e essa polêmica aqui hoje a gente não termina. Se a gente se puser a discutir ela, a gente abre a discussão e vai se chocar, tal. Mas a tradição diz, a Bíblia, o Tanar, a Bíblia hebraica, ou como os não-judeus falam, o Antigo Testamento é escrito por Deus. Na verdade, seria escrito por Deus os 5 primeiros livros. Revelado por Deus, escrito por Moisés e depois pelos profetas. A gente se dá conta, estudando com calma, vai percebendo que tem vários autores e várias épocas. Não há uma autoria única, consolidada, um texto de um autor. É uma variedade de autores que se conjugam, que se juntam, criam uma certa continuidade, uma certa coerência, que dá para esse livro o poder que ele tem. Mas não há uma autoria única. Tá? Então, isso aí não é consenso, isso aí é uma perspectiva de análise histórica, literária e arqueológica. Mas vamos navegar um pouquinho. Eu diria, esse Tanar, essa Bíblia hebraica,
ela é coletânea de gerações, transmitida por tradição oral, ou seja, contada de cor, de pai para filho, de sábio para outro sábio, e compilada séculos depois, bem depois do fato ter ocorrido. O fato ocorreu, foi contado e bem adiante foi escrito. Então, às vezes, também tem duas narrativas, e elas são habilmente juntadas, conectadas, mas aparece no texto bíblico uma repetição, às vezes. Há, por exemplo, duas narrativas do Saul tentando matar o Davi, e são no mesmo contexto, da mesma forma. Ou, às vezes, tem uma variante, mas o Davi era muito esperto, ele não podia cair nessa armadilha tantas vezes. Seria ingênuo, o personagem que a gente vê. Então, na verdade, se juntaram versões, e se fala de versões do norte e do sul, do reino de Israel e do reino de Judá. Mas há outras vertentes e outras versões. E eu vou fazer agora com vocês um jogo, digamos, de análise, que é profundamente ideológico. Tá? Podem desconfiar de mim. Não me aceitem como autoridade, eu não sou autoridade. Eu vou fazer uma análise e vou transmitir uma explicação que é passível de contestação. Tá? Eu tenho sobre isso coisa escrita. Eu vou fazer uma análise de caso sobre os 3 primeiros capítulos do Gênesis. São os 3 primeiros livros da Torá. Tá? Tem muitas dúvidas sobre esse tema. E ele tem usos. Esse tema é usado tanto dentro do judaísmo quanto dentro do Islã e do cristianismo para definir o espaço feminino. Eu sou militante, praticante do judaísmo reformista, tá? E eu acredito que as mulheres têm os direitos de participação iguais aos do homem. Elas são diferentes na essência, mas são iguais em sentido religioso. Então, o que eu vou ler está influenciado pela minha forma de pensar, mas eu vou trazer uma argumentação. Tá? Então, tem aqui algumas questões, eu faço atividade sobre isso, já fiz várias palestras. Vou usar agora o começo. Tá? Eu vou olhar o Gênesis 1, essa tradução ela é embasada na tradução hebraica, mas eu tirei de Bíblias não judaicas, mas ela não tem nenhuma contradição com o texto hebraico. E é Deus falando da criação do homem. Tá? E diz assim, eu só vou ler o que me interessa, eu vou pular o que não me interessa. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Depois, domina, Depois, versículo seguinte, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, está no singular. Homem e mulher os criou. Passou do singular para o plural e deu sentido àquele homem que está sendo criado à imagem e semelhança de Deus e ser o gênero humano, e não o macho e a fêmea. O macho e a fêmea juntos, é o gênero humano. Tá? E isso está aí, tem em hebraico. Zahar unekeivá bara otam. Macho e fêmea os criou. Muito bem. E continua. E aí já vai para o plural. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, ou crescei e multiplicai-vos, ou frutificai e multiplicai-vos, e Abençoou eles e mais. A conjugalidade, o amor entre homem e mulher, está abençoado e direcionado, o que, para mim, justifica a conjugalidade e o amor entre homem e mulher. É muito bom, porque sem isso eu não sei se a gente consegue viver. Mas vamos lá. E o que diz no capítulo 2? O capítulo 2 parece que é uma outra história, que, de repente, o homem está sozinho
e ele está dando nome para os animais, e aí Deus dá uma canseira nele, porque ele dá um nome a todos os animais, e diz ali, mas para o homem não se achava ajudadora idônea, mas tinha criado o homem e a mulher lá no capítulo 1. E aí nos diz no 2:21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Aqui já se criou uma hierarquia. Se tirou a mulher e o homem de um mesmo patamar de gênero humano para se criar um vem antes e manda no que veio depois. E o que veio depois foi tirado da costela, ou seja, é parte dele. Tu és minha, me pertences, eu faço o que eu quero com você. É a base de um patriarcado e de uma misoginia que vai ser construída nas duas religiões monoteístas do Ocidente e no Islã também. Sem dúvida, está baseado nisso. É uma perspectiva diferente. E como resolver esse enigma? Ora, tem muitas análises e muitas perspectivas. Eu darei exemplo de algumas. Tá? A exegese, que é a análise judaica, cristã ou muçulmana, ela interpreta através de explicações simbólicas, de alegorias. Esse simbolismo permite a verdadeira criação artística, poética. Você pode interpretar de múltiplas formas. Então, uma das interpretações que eu já ouvi e que tem a ver com a mística judaica medieval, diz assim, a primeira mulher era a Lilith. Uma mulher no mesmo patamar que o homem não é possível. E aí Deus joga ela lá para as profundezas e ela vira uma inimiga da mulher. A Lilith é uma espécie de diaba inimiga da mulher. E aí faz uma nova mulher. Não dá para ter uma mulher no mesmo patamar que o homem, porque a mulher começa a ter ideias, começa a pensar, tem opinião, é independente. Então, essa é uma explicação que é misógina, que é mística e que tenta resolver essa perspectiva. Eu vou usar outra, tá? Uma vez eu conheci um estudante de Yeshivá, que era praticamente um rabino, e que ele me falou, não, mas isso se explica pela ciência moderna. Naquela época estava se começando a se ter arquivos que você zipava, fazia um zip dele e mandava ele, um arquivo pesado, e você abria ele num outro computador. É como mandar hoje em dia um arquivo pesado, com fotografia, com alguma coisa, por um WeTransfer ou outra coisa assim. Então, a mulher foi zipada na costela do homem, lá no capítulo 1. Mas quando chegou lá no 2, ele estava sozinho e Deus adormeceu ele e tirou para fora, descompactou a mulher. São muito criativas essas explicações. Dá para fazer múltiplas explicações, mas eu tenho uma outra saída, uma outra perspectiva. É o seguinte, e é uma perspectiva de caráter religioso, mas literário também. No capítulo 1, o nome de Deus, todo o capítulo 1, é Elohim. No começo do capítulo 2, 3 versículos apenas, ainda é Elohim. Até aquele trecho que a gente lê no Shabat, quando a gente faz o Kiddush, né? A gente fala, né? Bará, Elohim, taratá, taratá, tá Elohim. Mas, a partir do versículo 4 do capítulo 2 até o fim do capítulo 3, com uma exceção, tem um trecho inserido que aparece Elohim, mas todo o resto, tá? O trechinho que eu estou falando é um versículo só, que tá enxertado ali. Aparece o tetragrama, as 4 letras
do inefável nome de Deus, o nome que a gente não pronuncia, tá? Que é Yud-Hei Vav-Hei, que os não-judeus traduzem por Yahvé, Javé, Jeová. E que nós, quando chegamos nisso, nós falamos Senhor, Adonai. Tá? É um nome não pronunciável. Interessante. Nós temos aqui o principal personagem dos 3 primeiros capítulos, o principal entidade, que é mais que um personagem, porque não é um ser humano, a principal entidade, que é Deus, mudando de nome de um capítulo para o outro. Alguma coisa está errada aí. E aí os estudos feitos por judeus e não judeus, já um dos Ibn Ezra, eu não lembro qual deles, um dos Ibn Ezra já no medievo, o próprio Maimônides, apontaram para a pequena contradição. No século XVIII, pesquisadores europeus, cristãos, se deram conta de que tem 2 grandes blocos, não são os únicos blocos, 2 grandes blocos na Torá, em que tem, numa parte deles é sempre Elohim, e na outra é o tetragrama. Então, deram-se conta de que existe trechos eloístas e trechos, apesar do erro aí no pronunciamento do nome de Deus, yaveístas. Tá? Então, percebemos que temos 2 versões, 2 autores, e o nome de Deus, que é a coisa mais importante que tem, ele muda o nome desaparece, o nome muda, desculpa, muda o nome, de Elohim vai para o tetragrama. Então, isso mostra que são 2 autorias. E em toda a Torá tem isso. Muito bem. Quem é que faz a escrita? A escrita ela é do período dos reis, que é o último que a gente vai estudar nesse bloco, ou do período pós-exílico, tá? Período do exílio ou pós-exílico, tá? O grande editor tem um livro que descreve o trabalho de editoração dele, ele chama Esdra, ou Esdras, se traduz Esdra por Esdras, o escriba. E conta isso, que ele organizou a Torá, que ele editorou a Torá e começou as leituras. Então, essas leituras que se fazem na sinagoga, segundas, quintas, sábados, Hagim, etc., etc., em cima de um pergaminho, isso foi editorado a partir de Esdra, principalmente por ele, mas não só por ele. Ou seja, é um produto do início do período do Segundo Templo. Antes disso, havia várias versões e elas foram acertadas e juntadas. Tanto se juntou trechos eloístas quanto yaveístas com muito respeito pelo texto, com muito cuidado com o texto. A capacidade de editoração desses escribas era fantástica. Eles eram intelectuais e extremamente religiosos, eles não tinham nenhuma intenção em fazer nenhum tipo de manipulação. Então, às vezes, aparecem contradições porque eles tinham esse cuidado. Bom, aqui fala-se da arqueologia. A arqueologia é uma coisa que foi construída a partir de Napoleão invadindo o Egito no final do século XVIII. Aí surgiu a egiptologia, o orientalismo, e a arqueologia trouxe olhares. Um livro muito comum nas casas dos judeus, mas também de cristãos, na primeira metade do século XX, é um livro de um tal de Werner Killer, que não é historiador e nem arqueólogo, mas era um jornalista muito competente, muito organizado, que fez uma ampla pesquisa e escreveu um livro chamado A Bíblia Tinha Razão. Como eu me relacionava com as famílias das comunidades que eu trabalhava, muitas vezes me falavam, olha, tem uma biblioteca lá que morreu o vovô e tem uns livros lá. Você quer escolher os livros que você quer pegar? Aí eu ia. Sempre tinha um Bíblia Tinha Razão. Ele era uma espécie de livro de cabeceira, né, de judeus e não judeus. Tá? Um livro que começou a ser editado no Brasil no final dos anos 40, ele é mais ou menos dos anos 40, mas no ano 50, 60, se vendeu ele muito. E ele traz uma explicação que diz, o que está na Bíblia, a arqueologia confirma. O olhar é esse. Só que
quando tem judeus e os dois judeus estão numa ilha, vão ter duas sinagogas, vai ter duas versões, vai ser... E aí apareceu uma outra versão. Dois excelentes pesquisadores, Israel Finkelstein, que é um arqueólogo, e Neil Silberman, que é um historiador, escreveram um livro que, no Brasil, a primeira edição dele chamava A Bíblia Não Tinha Razão. Aliás, tradução muito ruim de título, como sempre no Brasil. O nome é The Bible Unearthed, Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of its Sacred Text. Seria a Bíblia desenterrada. É a junção da arqueologia da Bíblia. Claro, nova arqueologia, novos achados, novos olhares, novas compreensões. Não há verdades, há interpretações. Os dois livros são contribuições preciosas para a discussão das verdades e das convergências e distorções que existem entre a arqueologia e a Bíblia. Mas eu não vou me aprofundar nisso. Eu fiz um curso recentemente sobre isso aqui na UFES, com alunos, e a gente lê os textos e tudo mais, mas eu não vou entrar. Eu acho que os dois são dignos de serem lidos, e eu recomendo. O Finkelstein e o Silberman, depois teve nova edição com um título mais adequado, tá? Mas ele tem poucas edições. Já o Bíblia Tinha Razão, eu acho que tem 10 a 15 edições dele, por várias editoras, vendeu muito, vocês encontram em sebo, fácil. Já o Bíblia Não Tinha Razão vai ser um pouquinho mais difícil, mas vocês acham. Tá? Duas obras paradigmáticas. Na segunda, a autoria divina é contestada e há uma série de questões levantadas. Vamos partir agora para a história propriamente dita. Isso aqui foi uma reflexão. Vamos falar brevemente dos patriarcas. O mundo patriarcal seria o que hoje se chama de Oriente Médio. Ele ficava entre duas grandes civilizações hidráulicas, o Egito com o rio Nilo e a Mesopotâmia com os rios Tigre e Eufrates. E no meio tinha a terra de Canaã, a terra de Israel, o Eretz Israel. Tá? Os patriarcas, se eu vou passar aqui o mouse, os patriarcas começaram aqui em Ur, na Caldeia, onde está meu mouse. Depois ele foi para Haran, norte. Depois ele veio para Israel, transitou pelo Egito, voltou para Israel. Normalmente, os patriarcas transitavam na região central, montanhosa, e não na faixa costeira. Ou seja, os patriarcas não tinham nada a ver com Tel Aviv, tinha a ver com Jerusalém, com Hebron, tinham a ver com as montanhas centrais, principalmente. Ur-Caldeia, Haran, imigração para o oeste, tem historicidade no mito, mas é basicamente um grande mito criador. Não há resquícios arqueológicos de nômades. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos eram basicamente criadores de gado nômades. Nômades não fazem cidades, não deixam ruínas arqueológicas. Não necessariamente eles não existiram, mas não se pode provar a existência dele por textos escritos séculos depois. Então, fica essa mistura de lenda com história de mitos. Tá? É uma visão dos escribas. Os escribas olham para o passado e pegam toda a transmissão cultural, que é riquíssima, e, para mim, transcende a ser ou não ser histórica. Para mim, o personagem Abraão me ensina muito, o personagem Yitzhak, um pouco menos, mas ensina, e o Jacó é um personagem magnífico, não é à toa que ele vira Israel e vira o nome, né, do conjunto, porque são personagens fantásticos. E todos esses personagens que transitam entre o mito e a história, eles não perdem de importância por causa da dúvida da sua existência material, tá? Porque não há achados arqueológicos. Então, são dotados de uma mescla de mitologia e história, mas eles servem no futuro deles, eles estão, faz de conta, no ano 1000
600 antes da Era Comum, mas está se escrevendo sobre ele no ano 700, 800, 700, 900 anos depois. Então, é uma narrativa de memória, é uma memória cultural que aparece. E é claro que tem um olhar imbricado no presente. Eu vivo agora, eu estou escrevendo agora sobre uma coisa do passado. Então, eu vou narrar, tá? E os grandes parâmetros são a monarquia para frente. Na monarquia se cria estrutura de governo, então há escritores, narradores, e se constroem narrativas que vão justificar certas coisas que estão acontecendo no período da monarquia. Isso aqui agora é o Êxodo, tá? Claro, sobre os patriarcas eu teria muito a contar, mas tudo que eu iria contar seria uma narrativa mais de estudo de Torá, e não de história. Eu não teria como comprovar historicamente, como eu sou historiador, eu vou me limitar a passar assim rapidamente por cima. O Êxodo. O Êxodo tem uma dose interessante de historicidade, mas ele tem as grandes dúvidas, as grandes questões. E nós vamos ver algumas delas. E nós vamos usar o Bíblia Tinha Razão, que já é um livro, digamos, um tanto quanto questionável, mas porque é mais bonito para a gente narrar. Então, eu vou narrar por ele, tá? A partir da perspectiva do Bíblia Tinha Razão, a gente vai fazer a construção de um olhar. Eu hoje trabalho mais no segundo livro, mas o segundo livro é muita desconstrução para um curso de história judaica que se pretende ser feito numa comunidade judaica. Então, eu vou pegar leve. No Bíblia Não Tinha Razão. O Êxodo está contextualizado a partir da expulsão de povos semitas que invadiram o Egito no final do Médio Império. Tá? E esses povos se chamavam Ixos. Então, há uma tentativa de moldar a história do José com a existência de faraós não egípcios governando o Egito. A parte norte do Egito era dominada e colonizada pelos Ixos. Eu vou fazer uma troca de cadeira aqui, que está me doendo um pouquinho as costas. Um segundo só. Estou de volta já. Então, no contexto do Êxodo, os egípcios, os do sul do Egito, conseguem expulsar os Ixos. E o Egito cria aí uma política estratégica de perigo asiático. Ou seja, a fronteira norte, nordeste mais precisamente, é uma fronteira de guerra, porque de lá vieram os Ixos que dominaram o Egito por uma época. Então, aqueles que receberam o José, tá? Ou simplesmente aqueles que expulsaram os Ixos começaram a escravizar povos da Ásia e trazê-los. Os egípcios não eram moldados em escravismos, eles trabalhavam com felás. Felás eram uma espécie de servidão, mas não servidão feudal, mas havia uma servidão daqueles camponeses egípcios que viviam nas margens do Nilo. Eles não tinham escravos, mas eles apresam escravos, sejam os Ixos, sejam os filhos de Jacó, ou seja, povos que eles apresam nas guerras contra os povos da Ásia. Isso vai trazer escravos para fazer algumas obras para os faraós. Ou seja, dose de historicidade começa a haver aqui. Começa a haver mais dose de historicidade. Nesse período, que o Egito está em expansão, tem uma tentativa de revolução religiosa no politeísmo idolátrico egípcio. Um faraó chamado Amenófis IV, que passa a se chamar Akenaton,
ele cria uma espécie de meio termo entre o politeísmo idolátrico e o que vai ser depois o nosso monoteísmo. É uma monolatria, uma versão de Deus único, que é o disco solar. É uma revolução religiosa. Mas os sacerdotes de Amon não gostam disso, porque eles perdem todo o poder deles. O que vem a acontecer? O Sigmund Freud chegou a querer ser historiador. Ele era um gênio, o Freud, mas, sem dúvida, de historiador ele não tinha. E ele trabalhou com essa ideia, que a origem do Moisés, do Moshe Rabbeinu, era um grupo dissidente dentro da religião, das religiões egípcias. Eu acho que o Freud continua valendo como psicanalista, como pensador, fundador da psicanálise, mas historiador ele não é. Tá? Mas, enfim, há algum tangenciamento? Há. Mas por que no Egito não tem nenhuma noção, nenhuma evidência sobre a saída do escravidão e a saída dos judeus do Egito? É simples. Quando eu trabalhei na escola Theodor Herzl de Belo Horizonte, eu conheci um senhor que era um judeu marxista, tá? Ele chamava Isaías Golger, um homem muito inteligente, e ele tinha um livro em que ele fazia um estudo marxista da história judaica. A história judaica dá espaço para muitas interpretações, de esquerda, de direita, de centro, sionista, anti-sionista, tem muitas vertentes. Hoje em Israel tem várias novas. Mas o interessante é que esse senhor escreveu um livro que chamava Evolução Histórica do Povo Judeu, e ele falou uma coisa que me marcou. É um detalhe do que ele falou. Ele falou assim: quem ganha escreve a história. E quem escreveu essa história foram os faraós, porque nós fugimos. Nós fizemos uma revolta, entre aspas, e saímos. Porque se a gente ficasse lá, o faraó pegava nós antes da gente cruzar o mar. Cruzamos o mar, não cruzamos o mar, não tem tanta importância. O importante é que não fica registro que os faraós não podem mostrar a fraqueza do sistema, senão estimula os felás, que já estão trabalhando há séculos ali, vão continuar trabalhando, e até hoje a gente vê felás no Egito. Quem passar no Egito vai ver aqueles caras trabalhando na margem do Rio Nilo em obras. Parece que não mudou nada, está lá ainda. Tá? Então, eles controlam. Os escribas são funcionários reais, eles contam a história oficial. Um grande exemplo é o faraó Ramsés II, famoso, que muita gente acha que ele é o faraó do Êxodo. Eu não sei se é, mas, para mim, não deve ser outro. Mas, enfim, ele lutou uma batalha contra os hititas, a Batalha de Kadesh. A batalha terminou no que a gente chamaria de um empate, uma espécie de 1-1 ou 0-0. Os egípcios permaneceram no campo de batalha destroçados, os hititas recuaram, mas ninguém ganhou a batalha. E os dois escreveram memórias, monumentos, estátuas, altorrelevos de vitória. Os dois contaram a vitória, mas fizeram um tratado de paz que está guardado nos arquivos, na arqueologia. E o tratado de paz, o rei Hitita casa com uma filha do faraó, ou ao contrário, o Ramsés casa com uma filha do rei Hitita, mas, em essência, os dois mentem ao narrar a Batalha de Kadesh. Por quê? Ninguém vai admitir que perdeu. Ninguém vai admitir que não tem competência. E escravo não escreve história. Escravo é analfabeto e não tem como escrever. Os milagres. O Bíblia tem a razão, ele explica as 9 primeiras pragas como pragas absolutamente imbricadas na natureza. Até o sangue tem uma explicação do Nilo Vermelho. Então, no Bíblia tinha razão. A inexplicável seria a 10ª praga, que é a praga do morte dos primogênitos, porque só se os hebreus estavam num lugar diferente, estavam isolados, de repente eles usavam máscara,
e conseguiram tomar vacina, não sei, né? Não, estou brincando. Não dá para explicar por que morrem os primogênitos egípcios e não morrem os nossos, mas todas as outras dá para explicar. As trevas, agora teve aqui no interior de São Paulo aí as trevas pela poeira, e essa aí é explicada também. Ele explica assim, é o simum, que é um tipo de ramsim, um tipo de calor muito forte que dá e levanta uma poeira do deserto e escurece no meio do dia. Eu vi com os meus olhos no norte de Israel, numa manhã de domingo é dia útil, eu tinha que voltar para a universidade, eu acordo cedo, está claro, de repente eu estou andando de ônibus e está escuro de novo. Aí alguém me explicou, não, é aquele vento que vem, que levanta poeira e tal. Depois eu fui olhar no jornal e realmente tem. Isso em Israel, mas lá no Egito também tinha. Isso existe. Enfim, dá para explicar tudo. E a travessia do mar é a coisa mais linda, porque tem várias versões. Tá? Uma das versões é que eles atravessaram aqui, no Mar Vermelho. Vamos lembrar, não tem Canal de Suez ainda. Isso é um mapa. O Canal de Suez foi construído em 1859, 1860, há 150 anos atrás. Tá? Um pouquinho mais, 160 anos atrás. Tem 3 explicações, eu vou falar de 2. Uma delas, basta abrir o livro do Êxodo, no capítulo que fala da travessia, e não levar a sério os filmes sobre o Moisés. Aquele 10 mandamentos que o Charlton Heston é o Moshe, e que o diretor é Cecil B. DeMille, né? O clássico que a gente assistiu nos anos 60, 70, que a Record passa o tempo todo, ele bate com o bastão e o mar abre, né? Num truque ainda de época bem fraco, mas o mar abre e eles atravessam. Na verdade, não é o que diz o texto. Professor, Sim. se o senhor puser no modo da tela maior, nós vamos ver melhor, que é onde tem essa telinha aqui. Deixa eu ver se eu acho. Espera aí. É que eu estou com a coisa ali aparecendo. É onde está a tela. Aqui embaixo, o senhor está aqui embaixo, ó, bem embaixo no canto, ó. Aqui, ó, bem, ó, aqui vai seguindo, ó, do lado direito. Não, mas é que está cobrindo, o meu coisa está cobrindo a tela. Espera aí, espera aí. Eu estou tentando tirar ele de baixo. Ele tinha que ficar para baixo, mas ele está para cima. Aí vai ficar bom para ver. Não, mas eu entendi o que é, mas eu não estou conseguindo. É o modo de tela inteira. Qualquer pessoa pode fazer isso colocando o cursor no meio da tela preta, entre as 2 imagens, aparece uma barra branca, você afasta e diminui a tela do professor e aumenta a tela do PowerPoint. Isso. Eu estou aqui vendo desse modo. Aqui. O professor está numa tela pequenininha ao lado e o PowerPoint está grande por causa dessa... É o cursor na tela preta entre as 2 imagens. Aí aparece uma setinha dupla e você arrasta. Mas se você colocar... Eu não estou conseguindo. Sérgio, sabe por quê? Porque subiu aqueles controles para cima. Aqueles controles subiram para cima. Mas qualquer um se você apertar F5 no teclado, ele começa a apresentação. Espera aí. Professor, Oi. do lado esquerdo aqui tem aquele, na nossa época era o disquete, que é para salvar. Do lado aqui tem como se fosse uma apresentação. Eu sei o que é isso. Eu faço isso aí também. O negócio é que o Zoom me abriu em cima. Modo apresentação. Eu sei o que é modo apresentação, só que está cobrindo. O Zoom está cobrindo isso. Eu estou com medo de cair fora sem querer, hein? Tudo bem, vamos lá. Deixa eu ver. O F5 não funcionou? O F5 não funcionou. Eu acho que agora... Pronto.
Não, mas agora eu vou ter que ir até lá. Mas no começo, é isso. Aqui. Aí está em modo apresentação. Tá? Não, Agora essa é a sim. rota do Êxodo. Peraí, não. Agora sim. Que ele voltou para o começo. Aqui. Uhum. Aqui. Olha só. Pronto, tá ótimo. Eles estariam em Pitom e Ramsés. Ramsés está aqui onde eu passei o mouse. Aqui está Pitom. A primeira versão vai dizer que eles desceram mais para o sul e cruzaram aqui na entrada, no final do Golfo de Suez. Tá? Aqui. Tá? Não é essa do mapa, não. É mais para cá. E aí, quando a gente lê no Êxodo, no capítulo que fala da travessia do mar, a gente vai ver que diz assim: e Deus fez soprar um vento oriental durante a noite toda. Não tem bateu e abriu. O texto Claro, isso não fala disso. a gente sabe que não. Então, mas não tem nenhum bateu, abriu. É o texto bíblico, vamos dizer, é o texto divino ou é o texto dos escribas, não tem diferença. Está lá. Não teve bateu e abriu. Então, é uma maré baixa, uma travessia demorada, e a travessia se completa, os egípcios vêm atrás, a maré começa a subir e cobre eles. Mas não é bateu, abriu, bateu, fechou. Claro, se a gente for ler o Shirayam, que é um trecho poético atribuído a Miriam, né? É aquele Vayosh Adonai Bayom Ha'u et Israel miad Mitzrayim, Vayar Israel et Mitzrayim. Aliás, outro dia a gente leu ele. Ele é lido, ele é na reza da manhã, né? Ele é lido no Pesukei de Zimra, nos Salmos, né? Vayar Israel et Mitzrayim, metal sefat hayam, morto na margem do rio, do mar. Então, claro, isso aí nos dá a impressão de um abriu, fechou. Abriu, cruzou, veio atrás, fechou. Mas não é. Agora, outra explicação é a seguinte: antes de fazer o canal de Suez, existia aqui, olha, podem ver no mapa, um lago amargo, está escrito aqui, Lago Amargos, Lagos Amargos. Esses lagos amargos, quando os ingleses dominavam o Egito, no século XIX, e do lado de cá estava o Império Otomano, os turcos. Os beduínos faziam contrabando, tá? Atravessando o val dos Lagos Amargos. E tem várias narrativas desse conhecimento dos beduínos em atravessar. São narrativas do século XIX, tá? Em 1859, 1860, já foi feito o canal de Suez e esses Lagos Amargos desapareceram. Então, nós temos a possibilidade de que o Moshe atravessou com o povo de Israel, porque ele conhecia esse trajeto pelos Lagos Amargos, e os egípcios desconheciam e atolaram com seus pesados carros de combate, que seriam mais ou menos como tanques. Ou seja, dá para achar explicações, e o livro A Bíblia Tinha Razão nos propicia isso. Muito bem. Então, vamos passar adiante. Mas, sim, também o Bíblia Tinha Razão acha para nós a explicação para Maná e para as codornizes que caem do céu. As codornizes estão em migração, norte-sul, norte-sul, sul-norte, e elas caem cansadas por aquele longo trajeto e são coletadas. Tem desenhos egípcios, dos egípcios pegando com redes codornizes, daquela época. Ou seja, isso era uma coisa conhecida no Egito. O maná foi encontrado a árvore. A questão é a quantidade de maná, que não podia ser quantidade suficiente para alimentar tanta gente. Mas o maná é uma resina de um pequeno arbusto que se chama Tamarix manifera. Tudo isso, o Bíblia Tinha Razão, mostra para nós. Tá?
Vamos seguir. O que é importante? O que nós vamos tirar? Nós temos que tirar aqui uma construção histórico-religiosa que é muito preciosa para nós. Seja Moisés e Deus, seja continuadores da obra de Moisés, nós temos a Torá. A Torá pode ser um complexo de 613 preceitos, que nós chamamos de mitzvot, divididos em 365 proibições, 248 ordenações. Os 10 mandamentos são só o trailer do filme, o começo. E esse conjunto é um conjunto atribuído a Moisés, mas a gente sabe que o livro 5, o quinto livro, que é o livro de Deuteronômio, ele não é historicamente, cronologicamente, da mesma época que o Êxodo. O Êxodo traz 2 ou 3 detalhes preciosos que nos mostram que ele não é os mesmos 10 mandamentos do Deuteronômio. E um dos detalhes é Shabat. No Êxodo diz, Zahor, lembra-te do sábado para santificá-lo. E por que santificar o sábado? Porque Deus criou os céus e a terra os 6 dias e no 7º descansou. E o que diz o Deuteronômio? Deuteronômio não diz Zahor, diz Shamor, guarde. É diferente lembrar e guardar. Guardar é restritamente manter o Shabat sobre normas muito mais rígidas. E por que guardar o Shabat? Porque escravo fostes do faraó no Egito e Deus te libertou lá. Ou seja, o primeiro é a obra divina no sentido criação. O segunda versão, Deuteronômio, ela é a ideia da liberdade, que é a criação desse povo. A criação desse povo é numa relação com Deus, na liderança de Moisés, e contra a escravidão, e apregoar a ideia da liberdade e, claro, seguindo os mandamentos da justiça social. Aqui está se construindo um judaísmo muito rico, muito amplo e universal. Tá? Então, há outro mandamento, que é o não cobiçarás, que tem uma divergência, porque no primeiro não se fala do campo, porque eles são nômades no Êxodo. E no Deuteronômio, o grande problema é a questão da terra. Então, a gente percebe que, mesmo sendo os 10 mandamentos imutáveis, absolutamente perfeitos de Deus, não está igual. É só olhar o do Shabat e o não cobiçarás, que é um dos últimos. É diferente. Então, são 2 momentos, eles são absolutamente complementares e absolutamente universais, fantásticos. Então, diria que é o início de uma coesão grupal para atravessar o deserto e depois ir adiante e construir uma sociedade. Então, aí entra o Josué. O Josué é o cara que faz o treinamento militar no deserto, porque ele luta com os amalequitas. 40 anos no deserto é um símbolo, mais do que uma realidade. É o símbolo de uma geração, tá? E a ideia de acabar com uma cultura submissa. É criar um grupo que acredita na liberdade e que acredita na competência desse povo para se organizar socialmente. Mas não é fácil, não, tá? E tem muitas brigas no deserto, tem ideias, posturas anti-liberdade, é melhor ir servir o faraó e ter o que comer. Quer dizer, ser livre é difícil. Ter mente aberta e ser livre no sentido social e político é complicado, mas são escolhas. A gente pode escolher uma forma ou de outra. Conquista de Canaã, nossa última parte. Então, nós vemos aqui Canaã,
tá? Eles não entram pelo litoral, porque aqui tinham cidades fortificadas, e esse era o caminho comercial entre o Egito e a Mesopotâmia. Eles entram pelo leste, eles vêm pelo deserto, e vão tomar a Transjordânia primeiro, depois vão cruzar de Gilgal para Jericó, e vão tomar a região montanhosa. Independente de arqueologia, porque a arqueologia lança dúvidas, bastante dúvidas, tá? Mas, apesar da arqueologia, esse movimento aconteceu. A arqueologia não nega a possibilidade que o povo de Israel veio para Canaã de leste para oeste. Ao contrário, evidencia mais ainda. Então, processo de ocupação de leste para oeste, Transjordânia primeiro, Vale do Jordão com Jericó junto, depois a região montanhosa. Gradualmente vão se estabelecendo. A travessia do Jordão é narrada de uma maneira muito bonita também, como uma coisa assim, tão mágica quanto a travessia do Mar Vermelho, mas o Bíblia tinha razão, tenta dar uma explicação para isso. Depois a circuncisão dos filhos de Israel, que é para diferenciá-los dos povos de Canaã. Bevakashá, Sheket. E a primeira Páscoa em Israel. Tá? Só o seguinte. Yara! Yara! Está me atrapalhando! Eu tenho uma filha aqui que veio me visitar dos Estados Unidos, e quando encontra a mãe e filha, a filha estava dando uma aula de inglês lá para os alunos dela dos Estados Unidos. Eu faço uma piada até. Minha filha se pretende brasileira e vai dar aula de inglês para americano. Mas elas gostam de falar alto. Desculpe. E aí vai surgir uma questão, que eu acho que é a questão central da narrativa do Josué. Primeiro, eles se diferenciam da população fazendo a circuncisão. Depois, quando vão conquistar Jericó, o Josué diz, não pega saque. Tudo que tiver lá, não saqueia. Recolhe as riquezas e coloca numa espécie de tesouro central. É anátema. Anátema é uma coisa proibida. Por quê? 2 motivos, e que eu enxergo eles como importantes adiante, para a discussão que nós vamos ter lá com os profetas. A ideia de Moshe, a ideia de Josué, é de uma sociedade mais justa, menos estratificada, menos hierárquica. Então, não saquear é evitar que eles peguem ídolos e os cultuem. A idolatria é o pavor de todo esse livro. E a idolatria é uma questão que eu a considero ainda contemporânea, porque eu acho que nós vivemos em sociedades profundamente materialistas e a idolatria é um problema. É a idolatria do poder, do dinheiro, né? A gente vê isso e vê isso forte também nos tempos atuais. E a outra é a diferenciação social, que está imbricada, porque se eles pegarem, uns pegam o ouro, outros não pegam, vai ser diferente. Tem evidências históricas. Os egípcios recebem correspondência das cidades de Canaã, pedindo ajuda, tá? Para se defender dos Abiru. E se acredita, mas isso é uma polêmica grande, que esses Abiru sejam os hebreus, até porque o radical Abiru é parecido. E a gente vê essas cartas, as cartas de Teler Amarna. Tá? Você quer? Eu vou mudar os slides agora. Bevakashá, tafsico! Eu vou continuar agora mais um pouco com Juízes. Entrou os slides? Entrou os slides?
Eu estou vendo o PowerPoint, Entraram, mas não sim. está em modo apresentação. Né? Entrou, sim. Entrou. Eu vou manter eles pequenos, porque vai ter um mapa aqui, mas eu não sei como... Ah, apresentação de slides, espera aí. Tinha uma mão levantada, Vanusa, por favor. Professor, uma dúvida. A gente, né, se fala a conquista de Canaã e a luta pela justiça, pela igualdade. Quando esses povos entraram em Canaã, teve guerra? Existe alguma... Ou seja, tinha os povos locais, houve batalhas entre eles para ir conquistando. Isso eu nunca ouvi falar nada. Ok. Vou usar do Bíblia Não Tinha Razão e vou te levantar duas hipóteses que são as mais aceitas hoje. A primeira é: houve uma grande onda invasora nessa região que ocorreu nesse período. Houve povos que se moveram, como a gente vê hoje, gente entrando na Europa, tá? Gente entrando na Europa, nós vemos gente querendo vir, por exemplo, da África e da Ásia para a Europa para ficar num lugar onde tem melhores condições, que é a Europa. E houve uma grande onda invasora dos chamados povos do mar, que devastou as civilizações locais. Então, abriu um espaço para a entrada desses hebreus. Isso é uma hipótese. A outra hipótese é que aconteceu realmente essa conquista, mas ela é muito lenta e gradual. Mas houve miscigenação, houve uma mistura entre os invasores e os locais, porque todos eles, os cananeus, também eram semitas. Mas isso trouxe o quê? O culto idolátrico, o culto dos deuses do estilo Baal e Astarte. Os Baalim, no plural, e Astarote, no plural. E essa conquista, essa integração, gerou o problema da idolatria que a gente vê através de todo o livro. A grande questão aqui, no texto bíblico, no foco central do texto bíblico, é o combate da idolatria e a luta pela justiça social. Tá? O Deus é um Deus que não aceita imagens, não aceita politeísmo, é um Deus, então, assim, bem firme nesse princípio. A segunda coisa, a ideia da justiça social. Então, essa mistura se dá através dessa invasão que eu vou falar agora no tema dos Juízes. E vou responder melhor essa sua pergunta. Obrigada, tá? Vou aumentar, peraí. Não entrou. Não, isso aqui é... Eu fui mexer. Eu não posso ficar mexendo assim, porque... Mas eu acho que ele pretende continuar. Professor Sérgio, eu lhe pergunto se o tema de juízes, profetas e reis vai ser objeto da nossa próxima aula. Não, só reis e profetas. Os juízes eu queria colocar nessa ainda. Só que eu estou com uma dificuldade aqui. Espera aí. A minha sugestão, professor, para que a gente pudesse dar uma possibilidade de alguma pergunta ainda ser feita. Não, mas eu não preciso terminar 9h30. Veja bem, eu posso ficar depois um pouquinho mais, mas deixa eu ver se eu consigo sair dessa... Stop share. Tá, agora vamos fazer share screen. Agora vai. Bom, os juízes, eu vou brevemente falar sobre os juízes. O eixo central do livro dos juízes
é que Deus lidera a conquista e cumpre a sua promessa aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Tá? E, claro, Deus tem um compromisso com o povo tem um compromisso com Deus. Então, é um pacto, tem dois lados. Apoio divino, compromisso do povo com Deus. Então, a terra é tomada pelo povo e Deus ordena a partilha da terra. Então, ao ordenar a partilha da terra, Deus sela esse pacto. Todo o povo de Israel é herdeiro da terra. É o princípio do Keren Kayemet LeIsrael. É o mesmo princípio. A ideia de que todo o povo de Israel participou da aquisição da terra de Israel no século XX, e todo o povo de Israel tem direito a imigrar para Israel e ser parte de Israel. O princípio do Keren Kayemet. Mas aqui é um princípio teológico. Deus comanda eles, ajuda eles a tomar, e eles assumem um compromisso. Esse compromisso é tanto não fazer idolatria, quanto ter uma sociedade justa. Então, essa é a terra de Canaã, tá? Eles vão invadir, e os cananeus, tudo indica, eram organizados em cidades e estados. Cidades e estados é aquele modelo muito parecido com o modelo dos gregos, mas aqui é uma vertente um pouco diferente. E os judeus vêm do deserto para a região montanhosa, da região montanhosa para os vales centrais, depois para a planície costeira. Há uma certa coerência geral, ampla, mas há uma certa coerência com essa presença, que foi a pergunta também da colega. Período. Há polêmica sobre o início desse período, mas mais ou menos 1300, 1250 até 1050. Morre Josué, ocupam os vales, ocupam os montes, mas não os vales. Isso é um versículo. Capítulo 1 do livro de Juízes, versículo 19, diz assim, que nas terras baixas tinha carros de combate, carroças falcadas. Isso eram carros de combate, que eram carroças puxadas por cavalos. E eles não tinham cavalos e não tinham cavalaria, não tinham esses carros. Então, eles tomam a montanha, mas não tomam o vale. E isso está narrado no texto. Quem é o juiz? O juiz é um líder militar regional que se torna líder carismático e julga na paz. É o shofet. Mas ele não agrega todas as tribos, nem cria dinastias. Há uma descentralização do poder. Não há rei. As tribos são autônomas, as comunidades se gerem por um grupo de idosos, e a única coisa comum às tribos é a arca sagrada, um santuário, e as origens comuns. Tá? Então, tem teses diversas, é uma sociedade não estatal, não tem governo central. Claro que uma sociedade assim é mais fraca e é mais fácil de ser atingido por invasores. Esse aqui é um mapa. O que eu queria focar para vocês é a questão cultural. Nós temos tribos nômades e que são tecnologicamente menos desenvolvidas, mas elas são muito avançadas no sentido religioso, porque numa monolatria ou no monoteísmo não faz muita diferença nesse contexto. O politeísmo idolátrico de Canaã seria mais atrasado, mas tecnologicamente os cananeus eram mais desenvolvidos. Tinham cidades, eles tinham instrumentos, eles faziam agricultura, e os invasores eram criadores de gado. Então, começa a haver uma troca e uma interação, e casamentos misturando eles. Isso vai trazer para dentro das comunidades judaicas, para as tribos, desculpe os judaicos, para as tribos hebraicas, vai trazer a idolatria. E aí o problema. O livro dos Juízes é um líbelo contra a idolatria. É um líbelo contra o abandono do pacto. De ponta a ponta tem um modelo. Cada narrativa, cada história de um juiz tem um esquema. E o esquema a gente encontra. Anotem aí, tá?
No capítulo 2 do livro dos Juízes, os versículos 10 a 23, se vocês anotarem e depois olharem, vocês vão ver o seguinte, é uma narrativa assim, morreu aquele juiz, morreu Josué, por exemplo. O povo se esqueceu das lições que ele deu. O povo começou a servir os deuses, os cananeus, deuses cananeus, os Baalim, Astarote. Deus castiga. O povo se arrepende, pede desculpas para Deus e pede a proteção divina. O Deus manda um juiz. O juiz liberta o povo anda na linha. O juiz morre, o povo volta a pecar. E por que pecava? Porque se esquecia do juiz e interagia com os povos em volta. Então tem um ensinamento, né? É um esquema. E o esquema está narrado, tipo assim, esse vai ser o script dos próximos filmes. Todos os filmes vão ter um script assim. E vocês vão encontrar ele lá. É muito pedagógico. Então, olha aqui a pedagogia. A, idolatria. B, castigo. Invasão de um povo externo, domínio de um povo próximo. Arrependimento diante de Deus e pedido de ajuda. Perdão. Juiz enviado ou escolhido. Redenção. Juiz vence inimigo, redime o povo, período de respeito ao pacto. Morte do juiz, esquecimento do pacto. Reinício do ciclo. Eu vou deixar os juízes mesmos para contar no próximo encontro, que é grande, e vamos tentar começar na hora. E agora eu não tenho pressa, tá? Eu já tive aqui um bom atrito aqui com o barulho que estava sendo feito em casa e não vou ser perturbado. Infelizmente, às vezes a gente tem que ser autoritário. Eu estou aberto para questões. Eu vou deixar os slides, que pode ter perguntas sobre os slides, tá? Mas eu estou aberto para perguntas. As perguntas estão sendo preparadas e eu espero poder ouvi-las. Vamos apresentá-las? A sua didática é extraordinária, professor. E aparentemente, as dúvidas elas se extinguem com a sua apresentação. Não sei, queridos. Olha, começa por uma coisa. Didática, a gente às vezes pensa que estão te entendendo e não estão te entendendo. Eu já trabalhei com múltiplas salas. Às vezes você fala complexo, no linguajar acadêmico e complexo. Eu sempre tentei não falar em linguajar acadêmico, sempre tentei me fazer compreender. Eu escrevo também de maneira didática. Eu tô com um livro para editar agora, que eu quero lançar, e de repente eu faço um lançamento nesse grupo depois, mas isso é para daqui a alguns meses. Ele está sendo editorado, que é sobre as relações cristãs judaicas de Paulo de Tarso até o início da Idade Média. E eu quero fazer isso aí claro. Eu não sei se está claro o meu livro, tá? Estou bem preocupado com isso. Por quê? Academês é chato, porque é para meia dúzia de pessoas, tá? Então eu quero sempre me fazer entender. Mas tem uma outra questão. Ninguém é senhor da verdade. Então, eu posso falar coisas que vocês discordam, que vocês questionam, e não tenham vergonha de questionar. A Sueli tem uma pergunta ou está com a... E o Renato? Bom, Sueli e depois Renato. Vamos lá. Abre o microfone, Sueli. Professor, teve um momento que o senhor falou estava explicando sobre os hebreus, e em um momento o senhor falou, os judeus desculpe os hebreus. Qual que é exatamente a diferença entre os hebreus e os judeus, e quando que os hebreus se tornam judeus? É uma parte da história que eu gostaria de ouvir. Beleza. Boa pergunta. Hebreus viria de Abraão, que ele estava lá na Mesopotâmia. Lembra que no começo da minha narrativa ele estava em Ur, depois ele subiu para Arã. Ele cruzou o rio Eufrates. E cruzar o Eufrates vem do verbo avar. Ele passou. Ivri, hebreu, é o que cruzou o rio. E é o Eufrates, no caso. E veio para Canaã.
Hebreus são aqueles que descendem lá de Abraão e que vieram do leste. Muito bem. As 12 tribos podem ser chamadas 12 tribos de Israel, pode ser os 12 filhos de Jacó, tem uma variada, o José faz 2 tribos, o Levi não faz, mas fundamentalmente são as 12 tribos de Israel, seriam os 12 filhos de Jacó, com esse detalhe do José ter criado 2 tribos e o Levi ter virado sacerdote. Só que, amanhã não, daqui uma semana, desculpa, é que eu me entusiasmei com a aula, eu já estou querendo dar aula amanhã. Não, amanhã não, amanhã é Shabbat. E eu tenho um bar mitzvah aqui, o primeiro bar mitzvah da comunidade de Vitória. O primeiro bar mitzvah, hoje de manhã foi o Tfilim, a minha mulher que preparou, eu preparei muitas vezes para bar mitzvah, lá em Belo Horizonte, com a ajuda de um rabino que já faleceu, muito amigo meu, Yehuda Busquila, ele me ajudava, e eu preparei alunos de bar mitzvah. Mas ela nunca tinha preparado e ela preparou. E hoje foi o Tfilim. E eu estou ainda emocionado. Emocionado porque é o primeiro bar mitzvah da nossa comunidade. O menino botou o Tfilim, ele ia ler do plastificado, ele botou o plastificado para o lado e leu no pergaminho. A gente ficou assustado, porque não estava no programa. Minha mulher arregalou os olhos, né? E ele leu. Então, desculpa, né? Mas emoção existe e é boa. Mas olha só, hebreu descendem de Abraão e são as 12 tribos de Israel, que seriam os 12 filhos de Jacó, simplificando. Só que eles vão criar depois tribos, vão se juntar, vão fazer um reino unificado e vão se dividir depois da morte de Salomão. E vão criar 2 reinos. Reino de Israel, que já não é mais as 12 tribos de Israel, só uma parte delas, 9 tribos, e reino de Judá. Os 2 reinos vão ser conquistados, mas isso é o the next week, na próxima semana, né? E o reino do norte vai ser as 10 tribos perdidas. Então, o reino de Israel vão ser as 10 tribos perdidas. E o reino do sul, que é Judá, Benjamim, vai ser o reino de Judá. E nós descendemos do reino de Judá e umas pequenas sobras do reino de Israel, mas basicamente nós somos judeus. Então, judeus que descendem do reino de Judá. Depois, claro, nós tivemos muitas incorporações, muita gente saiu, muita gente voltou, não somos uma raça, mas nós temos uma formação cultural que é histórica, extremamente grande, contínua, muito interessante, né? E muito orgulho disso. Mas nós não descendemos dos 12 filhos de Jacó. Nós descendemos fundamentalmente, tem umas sobrinhas que ficaram lá e foram incorporadas, mas do reino de Judá, então nós somos judeus. Então eu ali fiquei entusiasmado e falei judeus, mas seriam hebreus. Hebreus é o conjunto dos 12 filhos. Clareou, Sueli? Sim, totalmente. Ok. Renato, por favor. Bom, prazer, professor Sérgio, uma aula excelente. Eu estou vendo que a Sueli tem quase o mesmo sobrenome que o meu, né, Sueli? A única diferença é o Y com I, né? O meu Grimber é com I. Devemos ter aí uma São variações do mesmo tema. Meus ancestrais eram da Lituânia, de Orburg. Mas, professor, uma pergunta aqui do ponto de vista histórico, que é uma questão muito discutida, quando você mostrou ali o Gênesis, né, em Bereshit, que fala, façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Quem são esses outros que estão junto ali fazendo o homem? Se tem alguma explicação histórica disso. É uma pergunta difícil, tá? Qualquer resposta minha seria atrevida. Tá? Eu serei atrevido, mas eu serei atrevido, mas eu peço desculpas, porque é uma questão grande, maior do que o meu conhecimento, tá? Mas Elohim
é um plural majestático. Im, no hebraico, é o plural masculino. Ot é o plural feminino. Então, eu falei Baal, Baalim, quer dizer, aquele deus dos cananeus, Baal é um, Baalim é vários. Astarte e Astarote. É o plural feminino e o plural masculino. Então, Elohim é um plural majestático. E aí permite todo tipo de reverberação. É meio difícil de entrar com firmeza nisso. Mas é possível que, numa etapa determinada, nós tivéssemos uma intersecção entre o politeísmo e o monoteísmo. O monoteísmo não é uma construção imediata. Eu acho que é assim, nada é construção imediata e nada é não passível de análise e de crítica. A beleza do judaísmo é que o judaísmo permitiu a discussão sempre. Não é que o judaísmo é democrático, ele não é democrático. Falar de democracia é coisa para exaltar os gregos, o grego é que gosta disso. Mas o judaísmo é polêmico, ele discute, ele permite a discussão. E quando a gente vê Mishnah, Gemara, Talmud, que a gente vai falar no terceiro encontro, eu até mudei, né? A encomenda não era essa, mas o Simão é gente boa, eu já vi que ele é um cara muito querido. E ele falou, não, pode ser, professor, tudo bem. O importante é que o pessoal curta. Eu acho que vocês vão curtir. A ideia do Talmud, da Mishnah, da Gemara, é que os sábios se reuniam, e não é democrático, porque não é todo o povo que está discutindo. Não é a Assembleia da Ágora Ateniense, mas são os sábios, e você pode virar um sábio se você se dedicar a isso. Então, você pode ter ascensão social. Mas a polêmica existe. E, de vez em quando, tem até um midrash em que Deus dá razão para um sábio. Esse midrash é extremo. O Newton Bonner analisou esse midrash e eu tenho medo. O Bonner é um gênio, eu não me arriscaria assim de analisar esse midrash assim. Mas Elohim, é plural majestático. Está conversando com os anjos, pode ser um resquício de politeísmo. Não sei. Legal, mas eu fico devendo, eu sou fraco para tudo isso. Não, mas acho que é uma pergunta que ninguém tem a resposta, mas eu gostaria de ver, é legal ver de perspectivas diferentes, né? Acho que é super legal. Obrigado. Com certeza, Renato, mas obrigado pela pergunta. Imagina, prazer. Está como Rafaela, mas eu estou vendo que não é Rafaela, mas... É minha esposa, desculpa. Perdão? Sim, qual que é desculpa. Então, sobre se me permite... Seu nome. Meu nome é Lucas. Lucas, por favor, Lucas. Desculpa. Se me permite fazer um comentário desse tema, uma vez eu vi um amigo explicando que também a questão do plural nem sempre quer dizer que é mais que um, e também pode ser definido como infinito, né? Por exemplo, a palavra Deus não quer dizer que seja mais que um, e é um só Deus, falando do português, né? Eu posso concordar com isso. É mais um olhar, mais uma perspectiva. Sim, eu tenho uma pergunta para fazer sobre a questão do Abraham, mas é a questão da circuncisão. Ele fez a circuncisão... Não, desculpa, essa daí eu já respondi para mim mesmo, essa eu já concluí. A questão é dos egípcios, desculpa, que eu me perdi, que eu fui querer fazer esse comentário e acabei me perdendo. Os egípcios, eles têm algum escrito falando sobre a versão deles dos hebreus ou não? Não, na verdade é o seguinte, é aquele livro que eu falei para vocês, do Isaías Golger, de Abençoada Memória, o intelectual marxista lá de Belo Horizonte, já falecido há alguns anos, né, mas que me deu um olhar. O vencedor escreve a história. Os egípcios borraram várias menções que iam contra o poder estabelecido dos faraós. Quem escreve a história não são os perdedores, não são os fracos, não são os escravos.
Então, eles limparam isso, tá? Então, você não vai achar resquício disso. Eles fazem menção daqueles Abiro, que são os invasores que vêm do deserto, e as cidades cananéias pediram socorro para o Egito. E isso, no Bíblia, o Bíblia não tinha razão, ele lançou depois um vídeo que eu comprei numa banca há alguns anos atrás, que tem 4 partes. Eu usei no meu curso isso. E ele mostra que os egípcios dominavam Canaã uma época. Mas depois daquele tumulto que eu falarei na próxima aula, dos chamados povos do mar, os egípcios caíram fora. E aí os hebreus estão entrando, possivelmente os hebreus, estão entrando e não tem tropas egípcias para contê-los. E há um vazio, há um grande vazio. E aí é uma menção desses povos que estão chegando. Mas os egípcios não estão muito interessados em Israel. Só tem um faraó que menciona o Menerptah. Menerptah é o filho do Ramsés II ou III. Ele fala de que ele destruiu e não tem semente de Israel mais. Ele fala de Israel. Então, tem menções da casa de Davi, tem menções de Israel na arqueologia, mas não tem menções dos patriarcas, aquilo que eu falei, nada. E do Êxodo também não tem, mas tem menções pontuais de Israel e até da casa de Davi, pontuais. Ok? Obrigado, professor. Obrigado, querido. Lucas. Pedro. Boa noite, professor Sérgio Feldman. Eu sou o Pedro Renzel, de Osasco, região metropolitana de São Paulo. Pelo que eu entendi, só a Torá foi revelada ou escrita por Deus e os outros livros da Bíblia hebraica. Vamos pensar o seguinte. A Torá é dita como sendo revelada para Moisés. Eu já fiz a crítica da ideia de que o Pentateuco seria o Tetrateuco, tá? Os 4 primeiros, talvez, possivelmente, foram revelados a Moisés. O Deuteronômio é um livro que nós vamos jogar ele lá para frente, para a época do profeta Jeremias, no final do período do Primeiro Templo. Ele é um livro muito avançado em termos de leis. E eu mostrei a diferença entre os 10 mandamentos, na versão Êxodo e na versão Deuteronômio. Isso mostra que o Deuteronômio e o Êxodo não são contemporâneos. Tá? Então, o que seria revelação direta de Deus para Moisés? Em teoria, se a gente aceitar, seriam os 4 primeiros e o 5º é passível de questionamento. Não significa que ele não é divinamente inspirado. O profeta também é um emissário de Deus, mas não é mais Moisés. Os profetas que vêm depois são considerados dotados de revelação. Deus faz a revelação para eles. As revelações dos profetas são, assim, religiosamente falando, uma preciosidade, tá? Quando você pega a narrativa de profetas como Isaías, a narrativa do encontro dele com um anjo dentro do templo de Jerusalém, isso é, em termos religiosos, extremamente expressivo. E nós não podemos questionar historicamente uma revelação que um cara viu e narrou. Isso é espiritualidade. Isso não depende de historicidade. Você acredita ou não acredita? E eu acho absolutamente maravilhoso os textos dos profetas. Eles podem ter sido iluminados por Deus, mas não é mais o Moisés recebendo a Torá. A Torá de Moisés seria os 5, na versão tradicional, e os 4, fazendo a crítica bíblica, seriam relacionados a Moisés. Eu não vejo necessidade de tudo estar acoplado a Moisés, mas dá prestígio, que Moisés é o grande profeta. Dá prestígio. Mas em nenhum momento se diz que os outros livros fora do Pentateuco foram atribuídos a Moisés. São profetas. São personagens iluminados. Ok? Obrigada.
Vamos abrir para mais 2 perguntas, se houverem. O seu microfone está fechado. Simão, liga o seu microfone. Okay. Pronto, se me permitir, então. Nós temos, na versão bíblica, 2 palavras que indicam propostas distintas de abordagem. Uma delas é Vaiedaber e a outra é Vaiomer. E consta que Vaiedaber estaria relacionado com uma forma mais severa de menção e Vaiomer uma forma mais suave. E da mesma forma, eu pergunto se Elohim também não estaria vinculado, Elohim e Adonai, também não daria essa conotação, severidade com Elohim e Adonai com a forma mais branda de abordar. Eu não tenho elementos para concordar nem discordar, Simão. A sua pergunta é interessante, ela é com certeza transcendente, mas eu não sei analisar. Quer dizer, eu não tenho conhecimento de exegese bíblica nesse ponto. Tá? Como eu digo, o meu conhecimento é historiográfico. Eu dei aula de Torá em escolas da comunidade judaica e aprendi muito com meus alunos. A gente está sempre aprendendo com os alunos as perguntas inteligentes, eu estou aprendendo aqui também hoje, mas eu não sei dizer. Eu acho que não, mas é apenas uma intuição. Você também está trabalhando com uma intuição, pelo que eu percebo, né? Então, eu não fiz estudo linguístico e semântico do texto bíblico, né? Eu só trabalhei com isso, como eu trabalhei com aulas de Torá na comunidade judaica, eu trabalhei com isso, mas nunca fiz um estudo mais profundo. E a gente também, para que os alunos entendessem, eu era o cara que dava as aulas de Torá em português, não em hebraico. Então, eu não rodei muito em cima do texto original. Fico devendo e não tenho o que te dizer, querido, desculpa. Agradeço muito. Vamos ambos pesquisar. Mais alguma? Então, pessoal, vou sugerir para vocês que vocês leiam o livro dos Juízes, tá? Principalmente o trecho que eu já apontei aqui, ó. Esse aqui, ó. Capítulo 2, versículos 10 a 23. Vocês vão entender melhor. Depois, para falar de monarquia, eu vou falar muito do rei Davi. E tem vários versículos interessantes. Quem tiver tempo, dá uma olhadinha. Quem tiver tempo, tá? Dá uma olhadinha do meio para o final do primeiro livro de Samuel, tá? Para ver a figura do Davi. A figura, ao mesmo tempo, contraditória, ao mesmo tempo brilhante, polêmica. Davi é muito importante porque Davi seria o ponto de partida para o Messias. Tá? E eu vou fazer uma crítica bem complexa, né? E eu tenho um artigo que eu posso passar para o Simão e o Simão distribui. É um artigo sobre o Davi. E é um artigo que pega pesado, hein? Que pega pesado. Mas o historiador é para isso. Manda para a gente isso aí, manda sim, por favor. Vou mandar. Ele está, veja bem, começa o seguinte, os meus artigos todos, aqui tem um chat, tá? Então, dê uma olhada aqui no chat. Os meus artigos todos estão num site chamado academia.edu. Não, peraí, aqui ficou demais, peraí. Edu. Mas tem também em duplicata, se tiver qualquer dificuldade com academia.edu, no meu nome, academia.edu no meu nome. Mas tem artigos meus no, como é que ele chama? É um outro site de artigos. Deixa eu tentar ver se eu lembro. Outro site de artigos. Eu não estou lembrando o outro site de artigo. O artigo
é um artigo que foi publicado numa revista chamada Aletria, que é uma revista do curso de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, e ele é sobre o rei Davi. Tá? Tem lá um título fantasia, mas é sobre o rei Davi. Então, se vocês vão no academia.edu e olham meus artigos, o academia.edu, em princípio, é aberto. Tá? Mas eu vou tentar passar também para o Simão. Como eu falei, eu estou na emoção aqui de uma visita de família. Teve aqui um quiprocó, porque minha filha acabou de dar aula dela em inglês e ficou isolada no lugar que eu dou as aulas. Aí eu vim para a sala para ela poder dar aula dela. E aí ela saiu com a mãe falando alto aqui. Tá? E eu acho que o respeito é bilateral. Então, deu aqui um quiprocó. Então, mas as emoções logo se acalmam, tudo bem. Família é assim mesmo. Tá? Então, dê uma olhada nesse artigo, eu mando para o Simão, tá? E falamos na semana que vem. Eu vou manter, como combinado com o Simão, as quintas-feiras, das 8 às 9h30, mas se passar um pouquinho, eu não saio correndo, não, tá? O combinado é 1h30, mas se passar, não passamos de 2 horas de jeito nenhum, porque se der 10 horas, eu saio. Senão, aqui em casa, eu apanho, mas direitos são direitos. Professor Sérgio, excelente a sua aula. Aliás, o chat, ele espelha com os comentários os vários elogios à sua maneira de expor, à sua didática, a profundidade com que abordou. E, portanto, nós esperamos que a continuidade das suas aulas só possa agora enriquecer cada vez mais o conteúdo desse curso. Muito obrigado mais uma vez, e já por antecipação a continuidade do curso, e agradecendo também a todos que puderam estar aqui conosco. Uma alegria termos todos esses interessadíssimos alunos, agora seus alunos, para a continuidade também das suas aulas. Muito obrigado, professor, muito boa noite a todos, e se Deus quiser... Prazer para mim, eu estou sempre aprendendo das interações. Eu descobri que tem a mãe de um menino que foi colega de turma do meu filho aí, ela mandou um recadinho, dê uma olhada no chat rapidinho. A Renê. Cadê a Renê? Renê. Acho que ela aparece como reina. Ah, reina. Ah, a reina é a Renê? É. Aí eu vi reina. Cadê ela? Será que ela saiu já? Pode ser. Porque é um colega de turma do meu filho. Meu filho é professor hoje numa universidade lá no interior do Pará. Na Federal do Pará, mas numa cidade do interior. Ele é de outra área, não é de área de judaica, não, de educação. E a minha filha está fazendo doutorado nos Estados Unidos sobre educação. É uma família de doido. Maravilha, maravilha. Uma família inspiradora. Muito obrigado. Tá bom, queridos. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Um abraço. Nós é que ficamos gratos. Até a próxima, então, se Deus quiser. Se a gravação ficar boa, me manda, tá, Simão? Tá bom. Tá bom. Ok, combinado. Algumas pessoas pediram a gravação porque o sinal de internet não estava muito bom. O senhor autoriza? Não tem problema nenhum. Não tem, se vocês quiserem botar em algum site também, não tem nenhuma restrição. Muito obrigada. Obrigada. Abraço, querido. Boa noite. Tchau, tchau.